Olá, bem-vindos à Geração V, V de Vota, um podcast em que provamos que é errado aquele clichê de que os jovens não se interessam nem participam. Nós contamos e votamos. Nestes 8 episódios, sentamos à mesa 32 jovens da sociedade civil e sem filiação partidária, com um representante de todos os partidos com assento parlamentar, para termos uma conversa informal, mas esclarecedora. O meu nome é Vasco Galhardo, tenho 28 anos e fundei o movimento Eu Voto, e esta é uma parceria com o Observador. Hoje convidámos para um café Bernardino Soares, 52 anos, jurista e antigo deputado da Assembleia da República pelo PCP e antigo presidente da Câmara Municipal de Loures. É cabeça de lista pela CDU em Santarém para as próximas eleições. Olá, Bernardino, Olá. muito obrigado. Olá, boa tarde. E comigo estão, à minha esquerda, Duarte Abreu Loureiro, 20 anos, vem de Cascais, é estudante de Relações Internacionais e Ciência Política e considera-se um tradicionalista conservador e católico e é um convicto contra-revolucionário. Depois temos Filipa Samões Azevedo, 24 anos, licenciado em Direito e a Técnica Superior. Logo a seguir, Ricardo Oliveira, 25 anos, natural do Funchal e é gestor desportivo. Está há 8 anos a viver em Lisboa. Licenciou-se em Ciências da Comunicação, mas diz que para ser jornalista em Portugal é preciso ter bastante amor à camisola e a camisola que acabou por vestir foi a mesma do futebol, assumindo cargos de gestão em alguns clubes portugueses. A sua carreira política começou e acabou no Parlamento dos Jovens. Por fim, Bárbara Ferraz da Silva, 23 anos, estudante de mestrado em Direito Forense e vem do Porto. Acredita que há falhas na literacia democrática em Portugal e por isso dá o seu contributo ao participar na Associação Democrática 2.3. Com pontapé de partida, vamos ouvir aqui a primeira pergunta do Duarte. Muito boa tarde. Queria começar por perguntar algo referente às ameaças que se tem falado bastante, as ameaças à democracia na Europa hoje em dia, e especialmente como é que os jovens, perante essas ameaças, podem confiar no PCP, dado o seu legado político, sendo que é um partido que ainda hoje aplaude a figuras como, por exemplo, Lenin. Até que ponto é que os jovens podem, de facto, confiar num partido com esse legado ideológico para os defender na democracia? Obrigado pela pergunta. É muito simples. Olham para a história do PCP, que é uma história de 100 anos a lutar pela democracia. Porque quando nós vivemos no período do fascismo, 48 anos, o único partido que se manteve e que a partir de certa altura desenvolveu atividade de oposição clandestina, de luta contra o fascismo, foi o PCP. E sempre inscreveu no seu programa, e lutou nesse sentido, a liberdade e a democracia pluripartidária. No nosso programa nunca esteve outra coisa. Questões internacionais são outra matéria, mas não temos nenhuma dúvida do que queremos para o nosso país. Um regime democrático, com máximas liberdades e garantias democráticas, sendo que também entendemos que a democracia não se faz só da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, do direito ao voto, isso é imprescindível, mas também da garantia de condições para que todos possam ter acesso aos direitos fundamentais em igualdade e não discriminados por qualquer razão, seja razão social, económica ou de orientação sexual, religiosa, política, o que seja. E esse é o nosso património, portanto, não vejo que o PCP seja outra coisa senão o maior garante da democracia em Portugal pela sua história e pela sua prática corrente e diária. Sim, eu percebo no sentido de património e de facto do legado prático que deixou, mas eu fui muito específico quando referi o legado ideológico. Ou seja, no fundo, porquê ainda usar o nome comunista? Porquê ainda usar a foice e o martelo se é um símbolo sobre o qual morreram dezenas, ou um pouco mais de uma centena de milhões de pessoas? Este sentido prático. Isso, enfim, podíamos entrar nessa contabilidade, que eu acho que não tem grande interesse. Nós temos uma ideologia que não é focada naquilo que se passou na história, mas sim numa base teórica, como outras existem, como o liberalismo, como o fascismo, também tem, numa base teórica que é o marxismo-leninismo, que procuramos aplicar à nossa realidade concreta. E quando a aplicamos à nossa realidade concreta, sabemos que um dia queremos chegar a uma sociedade em que haja igualdade. Para nós o socialismo é com liberdade, com democracia, mas com igualdade plena. E neste momento estamos noutra fase da nossa história. É uma fase em que nós o que queremos é aprofundar os direitos na nossa sociedade, melhorar a vida das pessoas, conquistar mais direitos e mais igualdade, porque ela, se pensarmos bem, e estas eleições devem ter esse debate, faz muita falta em muitos aspectos da nossa vida corrente e comum. Obrigado. Próxima pergunta vem da Bárbara. Boa tarde, Bernardino. Segundo uma sondagem de hoje, inclusive, do Centro de Sondagens da Católica Portuguesa, menos de 1% dos jovens vota
na CDU, e a maior parte dos jovens, portanto entre os 18 e os 34 anos, têm um voto mais à direita. A minha pergunta centra-se, considera que as tomadas de posição em termos de política internacional afeta o voto dos jovens, como por exemplo o caso da posição do PCP quanto à questão da Ucrânia, e o que é que considera que poderá o PCP fazer para atrair estes jovens? Bom, eu espero que as vossas questões não sejam só sobre história e política internacional, porque acho que nestas eleições a política nacional tem, obviamente, um lugar de relevo. Respondendo à questão, primeiro, sobre as sondagens. Eu aconselhava a todos, porque é uma leitura absolutamente didática e, como verão, ninguém que esteja próximo da minha área política ou ideológica, a ler o livro do Luís Paixão Martins. Como mentem as sondagens, é assim que se chama. Em que ele, com o conhecimento que tem da sua profissão, em que lidou com sondagens toda a vida, explica porque é que hoje se fazem sondagens que são interpretadas como uma fotografia da realidade em concreto, quando não são mais que a expressão de uma determinada intenção num determinado momento. Não vou discutir se esses resultados da sondagem são corretos ou não. Normalmente as sondagens enganam-se. Nos últimos anos tem sido uma constante. As sondagens nas últimas legislativas davam quase todas um empate entre PS e PSD, ou até o PSD à frente, e o que tivemos foi uma maioria absoluta do Partido Socialista. As sondagens nas eleições da Madeira davam, todas as sondagens que foram feitas, davam a CDU a não eleger o deputado regional e, no entanto, aumentámos em 50% os votos e ficámos à beira de eleger o segundo. Portanto, as sondagens têm falhado muito porque a forma como as pessoas estão a refletir a política não foi ainda acompanhada pela forma como se estruturam as amostras, e depois há uma forma de distribuir os indecisos, uma forma de esconder os intervalos da margem de erro, que faz com que se tome como valores absolutos coisas que são absolutamente relativas e precárias. Sobre os jovens, eu acho que os jovens, não tenho a certeza que seja esse o figurino hoje em dia. Há certamente muitos jovens atraídos por uma mensagem mais à direita, porventura, porque um jovem que tenha hoje 20 anos só viu António Costa no poder, desde que acordou para a política e reflete sobre a política. Agora, é preciso, da nossa parte, procurar demonstrar que aquilo que o Partido Socialista fez não é o socialismo, muito longe disso, nem sequer é social-democracia e, portanto, deixou muitos problemas e cada vez mais problemas para os jovens. E, portanto, nós só temos uma proposta no fundamental para os jovens do nosso país. É futuro. E esse futuro passa por quê? Por combatermos a precariedade, nós não podemos ter uma vida alicerçada numa situação totalmente precária da maioria dos jovens trabalhadores do nosso país. Lá no distrito onde eu sou candidato, Santarém, mais de metade dos jovens têm trabalho precário, até aos 35 anos. Não estou a falar só até aos 30. Até aos 35 anos, mais de metade dos trabalhadores são precários. Os seus salários são abaixo de 1.000 euros em 70%. Se quiserem ter acesso à habitação, aqui em Lisboa é pior ainda, a perspectiva de poderem ter acesso a uma habitação própria é um desastre. E, portanto, o que nós propomos são medidas para que haja esse futuro, para que as pessoas tenham possibilidade de desenvolver os seus estudos, a sua formação académica ou outra, profissional, técnica, o que seja, que tenham possibilidade de ter um emprego estável e depois desenvolver a sua vida, constituindo família ou não, comprando habitação, arrendando, mudando de casa, com liberdade. Ora, se os jovens estão precários, se ganham um baixo salário, se não conseguem aceder à habitação, há aqui uma parte da sua liberdade que está muito coartada e uma parte do seu futuro que está muito condicionado. Então, Bernardino, se me permite, e antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite e pela iniciativa. Pegando aqui na questão da Bárbara, e já que desvalorizou aqui as sondagens, eu trago aqui dois... Relativizei. Relativizou, pronto. E bem, concordo com essa relativização, mas trago aqui dois factos que achei interessante colocar na mesa também, tendo em conta esta questão. E de facto o DN já tinha publicado uma análise do eleitorado em Portugal dos vários partidos, onde de facto, se não me engano, Luís Paixão Martins que referiu, está envolvido nesse estudo, e que de facto no que toca ao seu partido é um eleitorado que diz o estudo com menos jovens e que convence mais aqueles que não têm o ensino secundário. Eu também fui fazer aqui um levantamento, porque sou uma pessoa que gosta de números e vale o que vale, mas fui fazer um levantamento dos programas eleitorais que já existem.
aos quais não têm, aqueles que ainda não, os partidos que não têm do ato eleitoral anterior, não passou assim tanto tempo, e de facto o do seu partido é o que refere menos vezes a palavra jovens. Vale o que vale, mas achei curioso. Portanto, a minha questão, e traçou aqui a realidade de facto precária daquilo que é um jovem em Portugal, é perceber de que forma é que o PCP e a CDU, de forma concreta, têm uma estratégia para atrair um jovem votante de esquerda. Ou seja, porque é que um jovem de esquerda deve votar no PCP e não num Bloco de Esquerda ou num LIVRE? Bom, não faço comparações com esses outros partidos, mas de facto o PCP tem uma história de coerência e de sustentação em relação às suas propostas que é ímpar no panorama nacional. Depois pode-se gostar ou não delas. E de facto, em relação à habitação, em relação às questões laborais que são muito desvalorizadas, até por esses dois partidos que referiu, porque, vou dizer assim, como estamos aqui num debate em que sou eu, é que não sou jovem, não é muito sexy falar de relações laborais, de combate a alterações na legislação laboral que fragilizaram a posição dos trabalhadores, de retirada de elementos aos sindicatos que dificultam a negociação sindical. A maior parte das pessoas não sabe o que é a negociação coletiva e nós falamos muito disso. E, portanto, as nossas posições são muito estruturadas nas questões base que condicionam a vida dos jovens. O trabalho, a habitação, a educação, e isso está muito fundamentado nas nossas propostas e há de ter visto isso. Agora, não precisamos para isso, talvez seja uma falha, se assim o entender, de ter um capítulo com umas flores para mostrar aos jovens, tipo um cartão que dá descontos em não sei o quê, ou a isenção de mais qualquer coisa. Não estou a dizer que algumas dessas propostas não possam até ser positivas, mas as questões de fundo são: o que é que se passa em relação ao trabalho e ao salário? O que é que se passa em relação à habitação? O que é que se passa em relação à educação, na parte da formação? Estas são as questões fundamentais e para essas temos respostas bem fundamentadas e coerentes e não as temos largado. Queria dar agora a palavra à Filipa, que tem aqui uma pergunta sobre as últimas eleições regionais dos Açores. Sim, aproveitar para dizer que, uma vez que se calhar as sondagens não são assim tão bons indicadores, o que é que acha? Pensa que a perda de assento parlamentar nos Açores pode ser um indício do resultado nas eleições de 10 de março? Não, nós não perdemos o assento, não tínhamos. Nós não conseguimos foi eleger. Mas subimos de votação. Pouco, menos do que na Madeira. Mas subimos. Portanto, o que as últimas eleições, mais fielmente, direi assim, do que as sondagens nos mostram, é que subimos em mais 50% dos votos na Madeira. E subimos ligeiramente, é verdade, não vou aqui, enfim, embandeirar muito em ar, não foi o caso, não conseguimos atingir o objetivo, mas não tínhamos o deputado, portanto, nós não recuámos. Aliás, outros partidos que elegeram perderam votação. E houve só um partido que aumentou a votação. E nós também. Mas ligeiramente, dos Açores. Mas tem medo que esta realidade se venha a refletir nas eleições? Se subirmos em 50% a nossa votação, é uma subida assinalável. Bárbara? E agora, no seguimento da pergunta da Filipa, tem aqui uma outra que é relacionada com o sistema eleitoral, que poderá ou não beneficiar o PCP-CDU, que é tendo em conta o contexto de evolução demográfica e com grande impacto no interior do país, como todos nós sabemos. Fará sentido manter o mesmo sistema de representação proporcional, portanto, recorrer ao método de Onde, ou fará sentido repensar este método, tendo em conta que na última legislatura o PCP teria pelo menos mais 4 deputados, a haver um círculo eleitoral que fosse compensatório? Não sei o que é que... Nós estamos disponíveis para fazer esse debate nesses termos, de aumentar a proporcionalidade. Aliás, a Constituição inscreve o método de Onde como método de apuramento dos mandatos em função dos votos. De facto, o método de Onde é o menos proporcional dos métodos proporcionais. Há vários métodos proporcionais e este é o menos proporcional. E há muitos restos que não são aproveitados. E, portanto, nós estamos disponíveis para essa discussão. Aliás, nos Açores há essa realidade, também tem uma realidade muito específica. Eles têm deputados eleitos diretamente pelas ilhas, portanto, com umas dezenas de votos elegem-se deputados no Corvo, o que de facto distorce a proporcionalidade, e depois tem um círculo de apuramento de restos, o círculo regional. E, portanto, essa discussão é uma discussão para a qual temos abertura. O problema é que quando se abre a discussão sobre o sistema eleitoral, há logo duas coisas que vêm para cima da mesa por parte da direita e também do Partido Socialista. Uma é a redução do número de deputados.
e a outra é a criação de círculos uninominais. Ambas essas opções são totalmente prejudiciais, porque há quem diga até que podíamos ter círculos uninominais e depois o tal círculo de compensação. Só que, se eu tiver um círculo uninominal onde só 2 podem ganhar, a tendência vai ser concentrar os votos, bipolarizar nesses 2. E quem ficar em terceiro ou em quarto vai ser prejudicado pelo comportamento eleitoral dos eleitores. É a mesma coisa que acontece agora a nível nacional quando se exacerba a bipolarização da escolha do Primeiro-Ministro, que é uma falsidade. Nós não escolhemos Primeiro-Ministro nenhum, escolhemos os deputados e depois daí é que sai uma solução de governo. Portanto, disponíveis para melhorar a proporcionalidade, há distritos que estão já num nível muitíssimo baixo de proporcionalidade. Porto Alegre elege 2 deputados, por acaso acho que agora são até os 2 do Partido Socialista, porque teve mais do dobro dos votos do segundo, que é pouco adequado, digamos assim. Nós podemos ter 30% de votos em Porto Alegre e não eleger nenhum deputado, o que significa que há uma parte muito grande da população que fica sem representação direta do Parlamento, não é? Castelo Branco penso que tem 4, Guarda tem 3, enfim, há círculos que estão muito diminuídos e, portanto, era preciso aumentar a proporcionalidade, mas não introduzindo nem a redução do número de deputados, porque quando se reduz o número de deputados torna mais difícil aos partidos mais pequenos elegerem, nem introduzir distorções no comportamento eleitoral que significam a criação de círculos uninominais, porque isso bipolariza a uma escala pequena, o que é amplificar muito mais a bipolarização. E terão sido essas as razões para votarem contra o projeto de lei no caso de introdução de um círculo de compensação nacional? Pois, agora não sei qual é esse projeto de lei, mas provavelmente tinha estas outras coisas também, não é? Portanto, abertura para discutir, mas sempre numa perspectiva de melhorar a proporcionalidade e não de introduzir estes outros mecanismos que, na prática, beneficiam os maiores partidos. É por isso que eles os propõem, não é? Continuando aqui no tema eleições, mas passando agora para as eleições europeias, a Bárbara também tinha aqui outra pergunta a fazer nesse âmbito. Sim, sabendo que as eleições europeias estão mesmo aqui à porta, segundo um estudo, e já não sondagens, a The European Council of Foreign Relations preveu que pela primeira vez desde que há Parlamento Europeu a extrema-direita possa fazer maioria e que sobretudo possa conquistar tantos lugares que pode comprometer as decisões europeias, sobretudo em matéria de clima e em matéria de política externa. A minha questão vai, que medidas é que a CDU tem de combate a este fenómeno que claramente afeta o panorama português e as legislativas portuguesas, e que medidas é que podem efetivamente apresentar? Eu acho que só beneficia a extrema-direita nós fazermos todo o debate eleitoral à volta do tema extrema-direita. Como é que se combate esse fenómeno? Em primeiro lugar, combatendo as suas ideias, mas, sobretudo, garantindo que as pessoas têm os seus problemas da sua vida melhor resolvidos. Porque eu ando na rua todos os dias, estava aqui a dizer antes de começarmos, e encontro muita gente zangada. Muita gente que diz, eu não quero saber disso. São todos iguais. Já estou farta, não quero saber. Muita gente, todos os dias. E isso significa que aquelas pessoas não veem os problemas das suas vidas a serem melhorados. E a isso acrescenta-se a questão da corrupção, que é uma questão que existe na nossa sociedade. Aliás, tem havido agora muitos casos que evidenciam a possibilidade disso ter acontecido em várias circunstâncias. Alegadamente, isso pode ter acontecido. E, portanto, isto cria um caldo de cultura, como se costuma dizer, muito propício a ideias de extrema-direita que procuram apresentar-se. Eu vou-vos contar uma conversa que tive com uma senhora. Era uma senhora que dizia que ia votar, não vou dizer o nome do partido para não promovê-lo mais, num partido de extrema-direita cá em Portugal. E depois, na conversa, tentei explicar-lhe que isso não tinha, para os problemas que ela tinha, não ia ter nenhuma solução. E ela, no fim, respondeu-me assim: eu já sei que não vai resolver nada, mas se calhar vou votar a mesma. E isto significa que há uma irracionalidade em alguns comportamentos que deriva do facto das pessoas estarem zangadas com o que a política lhes tem dado. Mas o PCP também não tem responsabilidade nisso? Nós procuramos que aquilo que propomos e aquilo que defendemos seja para resolver os problemas das pessoas. Agora, nós temos o Partido Socialista, por exemplo, a falar da habitação agora, com grande força, o Pedro Nuno Santos. Então, e o que é que fizeram estes 8 anos? Podem dizer, ele diz, e isto é verdade, não se constroem casas de um dia para o outro. Pois não, mas em 8 anos era possível já ter construído alguma coisa. Mas nesses 8 anos o PCP fez parte do governo? Não, nunca. Qual foi o governo que o PCP fez parte?
Geringonça? Não. Fez parte de uma solução governamental? Não. O que havia era um governo minoritário do Partido Socialista obrigado a negociar uma série de aspectos com outros partidos. Nessa legislatura, se for ver, é fácil ver isso no site da Assembleia da República, a maioria das propostas de lei do governo foram aprovadas com os votos do PSD e não com os votos dos partidos à esquerda do Partido Socialista. Mas nos orçamentos, é verdade, foi à esquerda que o Partido Socialista negociou. Para as pessoas, a ideia não é quem é que... Portanto, eu digo isto. Estava a contar a história com essa senhora, tenho certeza que essa senhora não foi ao site da Assembleia ver quantas propostas é que o PSD... Sim, certo. Ou seja, a ideia das pessoas é esta. E, portanto, certo, as pessoas metem tudo no mesmo saco, para utilizar uma expressão popular, e nós tentamos dizer que não estamos no mesmo saco. Aliás, um estudo europeu também, do European Survey... um estudo sobre a avaliação dos europeus em cada país sobre os seus governos. O governo que obteve melhor avaliação foi esse, da chamada Geringonça. Porquê? Porque nesse governo, por pressão à esquerda, designadamente do PCP, houve a recuperação de uma série de direitos. Tinha havido cortes nos salários e nas reformas, no subsídio de Natal das reformas, isso foi recuperado. Tinha havido desaparecimento de dias feriados. E foram conquistadas coisas novas. Hoje há manuais escolares gratuitos porque o PCP impôs isso ao Partido Socialista, porque eles não queriam. Hoje há um direito de creche gratuita porque o PCP impôs isso ao Partido Socialista. Embora agora haja um problema de acessibilidade, porque não há creches suficientes para acudir a este direito, que deve ser de facto um direito. O passe aqui na zona de Lisboa foi imposto também dessa forma. Se não houvesse essa negociação, não teria havido um passe que hoje é possível ter em toda a área metropolitana de Lisboa e também na área metropolitana do Porto, que permite viajar em todos os transportes com um preço que é incomensuravelmente mais baixo do que o que acontecia antes. E esperemos que isso se alargue para outras zonas do país que estão bem carenciadas disso. Portanto, nós nessa altura tínhamos duas opções. Primeira opção, deixar continuar o governo da direita. O PSD e o CDS, a PAF, na altura, tinham tido mais votos nas eleições, tinham sido a coligação mais votada. Na altura, o António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, disse que já tinha dado os parabéns ao Dr. Passos Coelho e que agora ia começar a discussão interna no PS. O Bloco de Esquerda disse que ia ser uma força aguerrida na oposição ao governo da direita. E o PCP o que é que disse? Disse: a direita só vai para o governo se o PS quiser. E se o PS quiser, o PS só não vai para o governo se não quiser. E isso virou o jogo. Foi game changer. É isso que vocês dizem agora? Sim. Foi game changer. E garantiu... Nós tínhamos outra opção, que era deixar andar. Nós ficávamos na oposição super confortável, a bater no governo Passos Coelho, Paulo Portas, mas as pessoas ficavam pior. E assim conseguimos impedir que era o nosso objetivo, que o governo da direita continuasse, até porque a maioria das pessoas não tinham votado no governo da direita, eles não tinham tido maioria absoluta, e, por outro lado, avançar, recuperar uma série de coisas e avançar noutras que não alteraram a estrutura do que está errado no nosso país, não, mas garantiram uma série de direitos que hoje contam na vida das pessoas. São sempre opções. Nós julgo que fizemos a boa opção nessa altura, embora por vezes incompreendida. E agora, como o Duarte disse aqui, muita gente acha que nós estivemos no governo, mas na realidade não estivemos. A não ser que nós fomos durante muitos anos acusados de só sermos um partido de protesto, não contarmos para as soluções. Mas depois, quando fizemos as soluções, somos acusados de ser um partido que esteve no governo, quando na realidade isso não aconteceu. Lá chegaremos. Eu penso que é importante agora passarmos um pouco às soluções e às medidas concretas. Bem, vamos a isso. Que eu posso começar nesta questão. Acho que a conversa incide muito na questão dos jovens e do facto de sermos um país com muita imigração relativamente aos jovens, e eu queria trazer aqui um tema bastante concreto e colocar esta questão relativamente a uma matéria que é importante, que é a matéria fiscal e a questão do IRS jovem. E do que eu tenho acompanhado, o PCP tem sido muito crítico, relativamente àquelas que são as atualizações do IRS jovem, as medidas relacionadas com o IRS jovem. E eu queria perceber, porque através do programa eleitoral, sinceramente, não consegui perceber qual é o modelo ou como é que o PCP/CDU tenciona, qual é o modelo que acha melhor para este problema do IRS jovem e para esta matéria fiscal dos jovens, que eu acho que é um dos
fatores muito relevantes quando os jovens se identificaram no país. É engraçado, isso reflete bem, não é um problema seu. Esta discussão aparece muito sobre os impostos. É engraçado que nunca colocou o problema dos jovens terem salários mais altos, apenas a questão do imposto. E isso, é a mesma, é ter mais rendimento, certo? Mais rendimento obtém-se de duas maneiras, mas sobretudo através do salário. O salário é que é seguro, o IRS pode ir e vir. O IRS jovem só aproveita aos jovens que tenham salários para pagar IRS. Todos os outros, e são a maioria, como vos disse, por exemplo, no Distrito de Santarém, desculpem usar este exemplo, são os números que agora tenho mais presentes na minha cabeça. 70% dos trabalhadores e a esmagadora maioria dos jovens ganham menos de 1.000 euros por mês. A nível nacional são 3/4 dos jovens, 75% ganham abaixo dos 950. Ninguém paga IRS. Então esse IRS de 5% serve para quê? Para estes não imigrarem? Pode beneficiar uma pequena parte que pode ter aqui uma melhoria de rendimento, não aumentando o salário, assim escusa de pedir um aumento de salário ao seu empregador, ao seu patrão, que é isso que se pretende com esta campanha de pôr tudo em cima dos impostos, mas com um ligeiro alívio fiscal. Agora, nós temos propostas para os impostos. Por exemplo, introduzir mais 2 escalões no IRS, o que significa que, para os rendimentos do trabalho, mais escalões significa menos imposto, porque a progressividade aumenta. Outra proposta. A dedução específica, que é aquela parte que se retira do rendimento antes de se começar a calcular o imposto, não é atualizada desde 2010. E se for atualizada só à taxa de inflação, isso vai significar uma dedução fiscal enorme para a maioria dos salários. E nós propomos isso também. Portanto, os partidos que defendem o IRS jovem não propõem nada disso. Apontam isso como uma pequena bandeira para acenar aos jovens, mas não resolvem o problema fundamental, porque os jovens precisam ter salários mais altos, e é possível pagar-lhes salários mais altos, e precisam ter um IRS justo que não é só para os jovens, é para todas as camadas da população. Portanto, eu acho que nós precisamos, e tenho feito isso todos os dias, de contrariar esta ideia, que é uma ideia dos liberais, que os problemas de rendimento só se resolvem com baixa de impostos. É preciso baixar os impostos nos rendimentos do trabalho, certo? Mas isso não significa que não tenha que se aumentar e bastante os salários. Mesmo o IRC é a mesma coisa. Desculpa lá, agora vou introduzir aqui esta questão. Outro dia tive uma conversa espetacular com um senhor que era dono de um pequeno supermercado. Tinha 3 ou 4 trabalhadores, funcionários. E eu estive a falar com ele e perguntei-lhe como é que as coisas estavam, o que é que ele precisava. E ele disse-me logo, baixar a carga fiscal. Sim, senhor. Então, e qual é o imposto? O que é que o senhor queria baixar na carga fiscal? O IRC. Então, mas o senhor paga IRC? Não, que eu não tenho lucros. Então, para que é que quer baixar o IRC? Porque dizem que isso beneficia as empresas. Mas o senhor paga IRC? Não, nunca pago. Porque é evidente, os pequenos comércios nunca pagam IRC, não chegam a ter lucros, aplicam a comprar mais uma arca frigorífica, ou a beneficiar a loja, ou a aumentar os seus trabalhadores. E, portanto, esta ideia, tudo se resolve com choques fiscais, é completamente errada e visa esconder o problema fundamental da distribuição da riqueza no nosso país, que são os baixos salários. E isso afeta especialmente os jovens. E é isso que faz com que muitos deles imigrem. Por exemplo, os médicos, que imigram às centenas todos os anos. Se depois de 5 anos de curso, 1 ano de internato comum e mais 3, 4, 5, 6 anos de especialidade, um jovem médico acabando a sua especialidade vai ganhar 1.300 euros para o Serviço Nacional de Saúde, isto é ou não um incentivo a emigrar? Se pode ganhar 6.000 na Inglaterra ou noutro país da Europa. Isto é que é um incentivo à imigração, é o baixo salário, não é o imposto que não tem o IRS jovem. Mas, se me permite, como é que tenciona aumentar os salários? Os salários aumentam de diversas maneiras. Primeiro, o papel da administração pública é importante. É importante aumentar os trabalhadores da administração pública e isso também induz aumentos no setor privado. Não diretamente, mas indiretamente. Depois, é preciso aumentar mais o salário mínimo. Eu sei que nós temos tido uma aproximação entre o salário mínimo e o salário médio, não é? Portanto, o salário médio não tem acompanhado o aumento do salário mínimo. E a inflação? Certo.
Mas o salário mínimo pressiona sempre o aumento dos outros salários, mesmo que não consiga que todos os outros aumentem logo no imediato. Porque nas empresas, quem está há 20 anos numa empresa não quer ter o mesmo salário do que aquele que entrou há 15 dias. E, portanto, isso pressiona os empregadores a aumentarem um pouco a grelha salarial dos restantes. E depois é preciso dar mais armas aos sindicatos na negociação coletiva. Aquele palavrão que há bocado referi, que nós usamos muito, que é revogar a caducidade da contratação coletiva. O que é a caducidade da contratação coletiva? Há determinados setores que têm contratos coletivos assinados entre os sindicatos e as associações de patronais desse setor. Por exemplo, na restauração, nas bebidas, no setor da construção. Bem, agora não estou a dizer de cor, não sei quais desses é que estão em vigor. Esses contratos são válidos. No tempo da Troika, o governo de Passos Coelho introduziu uma norma na legislação laboral a dizer que ao fim de X anos eles caducam. Ora, quando caducam, que é o que está a acontecer agora porque o governo PS não quis alterar essa norma, o que é que acontece? As entidades empregadoras, sobretudo as grandes empresas, é aqui que o problema se põe, vão dizer aos sindicatos e aos trabalhadores: agora só negociamos novo contrato abaixo deste. Ora, se é abaixo, vai ser com menos salário, ou pelo menos com a não progressão para acompanhar o valor da inflação. Se os contratos coletivos estiverem blindados, significa que não é possível à entidade empregadora propor menos direitos, menos salários. E isso impulsiona os salários para cima. Mas não obriga diretamente as entidades empregadoras a aumentar os salários. É uma negociação. Portanto, quando se chega a um acordo coletivo, as duas partes têm que assinar. Não é por imposição para o setor privado. Mas estes mecanismos é que impulsionam para cima os salários. Melhorar os salários da administração pública, subir o salário mínimo, nós propomos que seja para 1.000 euros, porque é perfeitamente possível, e ao mesmo tempo remover os obstáculos a uma negociação coletiva que proteja os direitos dos trabalhadores, porque isso é que lhes dá a maior hipótese de conquistar melhores salários. Muito bem, eu faço uma ponte, se calhar, para esta questão das reivindicações de direitos e faço esta ponte para algo que o PCP tem apoiado cá e em Bruxelas, que são as manifestações dos agricultores, uma coisa que temos visto recentemente. Eu acho interessante, depois de ter lido os pontos à volta da agricultura no programa do PCP, que o PCP seja, curiosamente, o partido mais protecionista e, se quisermos até dizer, mais nacionalista na questão da agricultura e da produção em Portugal. Gostaria que se pudesse um bocadinho falar sobre isso. Sim, tenho muito gosto. Até esta semana, na semana passada, estive com os agricultores na Ponte da Chamusca, que é um sítio ali entre a Gulegã e a Chamusca, e lá estive em conversa com eles. Vamos lá ver. Primeiro, uma distinção. Mais de 90% das propriedades agrícolas no nosso país são pequenas propriedades, ou de agricultura familiar, ou de pequena agricultura. E depois há uma parte que são sociedades, enfim, e agricultores com maior produção. Nada contra, são diferentes. A política agrícola comum tem destruído especialmente os pequenos, que aliás são os que menos beneficiam dos apoios da política agrícola. Os que beneficiam mais são os maiores proprietários. E depois nós temos aqui um problema base, que é uma questão fundamental para nós também, para o desenvolvimento do nosso país, que é, nós queremos ou não produzir na agricultura, produzir na indústria, produzir na extração mineira com respeito por regras ambientais e nas pescas. Nós precisamos não estou a dizer que vamos atingir rapidamente a autossuficiência, mas nós precisamos ter um país que importa menos e produz mais daquilo que precisa. E nós estamos muitíssimo atrasados e a recuar imenso nessa matéria. E por isso é que nós dizemos, falando agora do exemplo da agricultura, que é preciso proteger a agricultura nacional. Porque, vou dar um exemplo de que me falaram os agricultores naquele dia. Há regras, e nada contra, embora devam ser ponderadas com equilíbrio, há regras para não utilização de fitofármacos que sejam prejudiciais para o ambiente ou para a saúde pública e, portanto, os agricultores na União Europeia e em Portugal também têm que cumprir essas regras. Mas depois a União Europeia autoriza a entrada de produtos em que esses produtos foram utilizados. E os agricultores dizem, bom, mas isto é uma concorrência desleal. Mas talvez a questão mais importante é que há um grande aumento dos custos de produção na agricultura. O combustível aumentou, a energia aumentou, e isso faz os adubos, fertilizantes, tudo isso aumentou, faz com que os custos de produção aumentem.
Mas eles não aumentaram, ao mesmo tempo, o preço do produto a que vendem. Porquê? Porque a maioria deles estão completamente subjugados às regras da grande distribuição. Quem domina a política agrícola no nosso país é o setor da grande distribuição. É como diz o Paulo Raimundo, a ditadura da grande distribuição. Porque eles, se falarem com eles, eles vão-vos dizer isto. A grande distribuição, os grandes supermercados, é que impõem o preço. Um deles dizia-me, eu só tenho margem quando recebo o subsídio. Porque entre o meu preço de produção, custo de produção, e aquilo que me pagam da grande distribuição, eu tenho prejuízo. Compenso com o apoio que recebo depois, de apoios comunitários, sobretudo, mas também alguns nacionais. Isto é um absurdo, porque depois os consumidores não estão a consumir mais barato. Nós temos os produtores com prejuízo e os consumidores também com prejuízo. E no meio, quem tem, Sonai e Jerónimo Martins, 1.000 milhões de euros de lucro em 2023. 1.000 milhões de euros de lucro em 2023. E não estou a dizer que eles têm que ir à falência, não estamos nessa fase. Agora, nós precisamos de equilibrar isto, precisamos de dar ao produtor um preço mais justo na venda do seu produto. E precisamos de que o consumidor também pague menos. E no meio ainda há uma margem. Não pode ser essa margem a condicionar tudo, na origem e no destino. E é isso que está a acontecer. E é disso que os agricultores se queixam e com toda a razão. A Filipe ainda tinha aqui uma pergunta sobre as propinas e residências universitárias. Sim, o PCP propõe acabar com as propinas, mas não acha que atualmente o custo da habitação é mais impeditivo do que a propina para um estudante poder estudar? Na maioria dos sítios do país é. E, portanto, nós também propomos um aumento das residências universitárias e um melhor acesso às residências universitárias. E isso é absolutamente fundamental. Eu visitei outro dia uma residência na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Foi, aliás, uma reivindicação do PCP na Assembleia da República. Antes, aqueles estudantes deslocados não tinham onde ficar. E isso fez com que aquela escola superior diminuísse o número de alunos. Porque para Rio Maior não era fácil ir, não há muitos alojamentos e também tem o custo elevado. Portanto, aquela residência vai permitir que mais estudantes possam não desistir do seu curso. E isso é muito importante, mas não é contraditório. As propinas também são um obstáculo. É evidente que, mais uma vez, por nossa insistência, elas diminuíram bastante no tempo da geringonça. Mas continuam a ser um obstáculo, sobretudo para quem tem poucos recursos, porque nem todos os que têm escassos recursos e a quem pesa o pagamento das propinas têm acesso à Bolsa. A Bolsa é muito restrita, tem critérios muitíssimo restritos. E, portanto, não. Mas se me pergunta se aqui em Lisboa a habitação custa mais? Com certeza que sim. Mas não acha que a eliminação das propinas, e eu também, para além de ler o programa eleitoral e voltando às vossas propostas, no programa, por exemplo, vocês referem várias vezes, mas não consegui perceber se é algo de forma imediata, se é algo de forma progressiva, ou que impacto é que isso tem no financiamento das instituições de ensino superior. Eu estive a ver, e as propinas estão nos 40% das receitas destas instituições. Portanto, a minha pergunta é, de que forma é que se pode concretizar uma medida destas sem colocar em causa aquilo que é a qualidade do ensino, acabando com as propinas, visto que até parece ter alguma relevância aqui no financiamento, ou se é uma questão de má distribuição de financiamento? O problema é que o financiamento das instituições de ensino superior tem que vir do orçamento do Estado. É para isso que nós pagamos impostos, incluindo os jovens. É daí que tem que vir, como para o Serviço Nacional de Saúde. Tem que vir do Orçamento do Estado e tem que ser bem aplicado. Estas propinas, a eliminação do valor que estas propinas... Tem que ser compensado pelo Orçamento do Estado, como é evidente. Nós não queremos que as instituições vão à falência e deixem de pagar aos professores e aos outros funcionários Não, mas mais do que não ir à falência também... E a qualidade de ensino e os meios para a investigação. Melhores condições. Claro, não, de acordo. E, aliás, uma coisa que aconteceu a determinada altura é que o Estado não compensou devidamente essa baixa do preço das propinas e os dirigentes das universidades e institutos politécnicos protestaram e bem. E eu julgo que eles continuam a ser subfinanciados. Isso tem um custo, até para o nosso desenvolvimento, porque precisamos ter as universidades e institutos politécnicos mais capazes de dar formação, de fazer investigação, que é muito importante e contribui muito para o nosso desenvolvimento em vários aspectos, e também no económico. A investigação é essencial. Às vezes, os setores mais à direita, e muitas vezes o Partido Socialista, que é o partido das contas certas, mas é contas certas à custa disto.
destas coisas, não é? Falta de dinheiro na saúde, falta de dinheiro na educação, os professores desvalorizados e tudo mais. Mas nós vemos, pois, às vezes, bons exemplos, tão bons exemplos de quando as coisas se conseguem desenvolver. Eu ontem estive na Companhia das Lesírias, que é uma empresa agrícola com várias áreas de produção, que tem, disseram-me eles, um conjunto de áreas, de centros de investigação com várias universidades do país, por exemplo, vários deles para desenvolver soluções de irrigação mais amigas do ambiente. Isto é, não só estão a proteger o ambiente, como estão a aumentar a produtividade e a contribuir para um maior desenvolvimento. Companhia das Lesírias, empresa pública, com universidades públicas. E isso é que é o bom caminho. Com recursos para as universidades, também podemos depois ir buscar esse valor mais à frente com desenvolvimento. E para terminar, temos aqui uma última pergunta sobre habitação, que vem da Bárbara. Sobre a imigração. Imigração também, sim. Na verdade, pronto, já temos este problema por assento. 1 em cada 3 jovens nascidos em Portugal vivem já fora do país. A minha questão prende-se novamente com o interior do país. Não há, como todos nós sabemos, desenvolvimento nessa área. E a minha questão é, existindo estas assimetrias regionais, que são evidentes e relevantes, que medida é que o PCP traz para a mesa para implementar que um jovem não seja obrigado a sair da sua terra por obrigação? A primeira coisa que ele precisa ter é emprego. Sem emprego, ninguém vive. A não ser que tenha outro tipo de rendimentos, mas não é a situação mais comum. E precisa ter também serviços públicos na sua região que lhe garantam que é possível lá viver. Se um casal jovem quiser viver numa cidade do interior em que o hospital mais próximo está a 70 km de distância, isso é um fator de fixação? Não, claro que não. Porque se quiserem ter filhos, vão pensar 2 vezes em viver naquele sítio. Se viverem num sítio onde a escola secundária está a não sei quantos quilómetros de distância, isso também é um fator condicionador. Portanto, o interior precisa de desenvolvimento a partir da criação de emprego, mas para essa criação de emprego é preciso que os serviços públicos estejam lá e não recuem. Porque o que nós tivemos nos últimos anos foi que na maioria das aldeias e até vilas deste país desapareceram os correios, desapareceu o balcão da Caixa Geral de Depósitos e dos outros bancos, se existissem, desapareceram as delegações do Ministério da Agricultura, em muitos casos desapareceram as juntas de freguesia quando foram agregadas no tempo da lei relvas e, portanto, as terras ficaram sem nada. Quem é que vai viver para uma terra onde não há nada? A paisagem só não chega, é muito bom, mas só não chega. Portanto, serviços públicos no interior são essenciais, porque isso também alavanca mais desenvolvimento e mais criação de emprego. Apoio à descentralização de serviços, então? Sim, com o mais possível, sim, porque nós não podemos ter, mesmo agora na agricultura, um exemplo que os agricultores falam muito, é que as delegações regionais do Ministério da Agricultura, que eram, apesar de estarem muito exauridas de meios, apoios técnicos importantes para as explorações agrícolas, foram concentradas nas CCDRs. Isso é um absurdo. É afastar o mais possível do terreno, da realidade concreta, os serviços públicos. Ora, aí só se está a conduzir para a desertificação. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigado, Bernardino, pela sua presença. Obrigado pelo convite. Obrigado, Duarte, Filipa, Ricardo e Bárbara. Esta é a Geração V, Geração Voto. Eu sou o Vasco Calhardo e esta é uma parceria Eu Voto Observador. E não te esqueças, dia 10 de março não deixes que escolham por ti.